Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e nesse vídeo eu quero que você entenda um pouco mais sobre a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Vamos conversar? A TCC é uma terapia que foi desenvolvida pelo Aaron Beck. Tá aqui a fotinho dele para vocês verem que carinha que ele tem. Lá nos inícios dos anos 60, por ele, que é neurologista e psiquiatra. O Beck propôs inicialmente um modelo cognitivo da depressão. E aí, a partir desse estudo inicial, foi se desenvolvendo a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Na TCC, a gente tem uma tríade muito importante, que é pensamento, emoção e comportamento. Ou seja, a forma que a gente pensa também influencia a forma como a gente se sente e a forma como a gente se comporta. Claro, existem emoções que vêm e da emoção vem o nosso pensamento, né? Também a tríade, ela pode se comunicar de formas diferentes. Mas a grande questão aqui é que essas três áreas estão constantemente muito relacionadas e é esse olhar que a TCC vai ter do seu paciente. A TCC, hoje em dia, ela já tem outras vertentes. Então, digamos assim, da grande mãe, que é a TCC, já existem outras abordagens que derivam da TCC e foram criando outros formatos ali dentro, tá? Nesse vídeo eu vou falar somente sobre a TCC, mas vocês podem deixar aqui nos comentários se tem alguma outra abordagem da psicologia que vocês gostariam de saber mais para eu trazer para vocês também. A primeira coisa que o terapeuta precisa fazer ao começar o trabalho com o paciente baseado na TCC é a conceitualização cognitiva. E aí, claro, a gente vai ter uma diferença na forma de abordar e de utilizar a TCC com adultos, adolescentes ou crianças. Nesse vídeo eu vou trazer as ideias gerais dentro da TCC e aí eu posso também fazer um vídeo mais específico depois falando sobre como que a gente adapta cada uma desses conhecimentos para as áreas específicas, tá? Quando a gente vai fazer a conceitualização cognitiva de uma criança, por exemplo, talvez ela não consiga construir comigo a conceitualização. Vai partir de mim, do meu conhecimento sobre a criança, converso com a família e tudo. Diferente de quando é um adulto, que eu vou lá, converso com o adulto e com ele eu construo essa conceitualização cognitiva baseado na conversa e nas informações que ele traz sobre ele mesmo. Então, a primeira coisa importante vai ser entender padrões de pensamento. Lembrem, diferente para crianças, adolescentes ou adultos. Então, é aquele processo que o terapeuta vai ter que analisar como é que a pessoa, que padrões de pensamento que aquela pessoa tem. Ah, ela se sente burra o tempo todo? Ela se sente feia? Ela fala, eu sou muito feia mesmo, eu sou a mais feia da turma, eu sou o gordinho, eu sou ruim em tudo mesmo. Ah, meus pais sempre falaram que eu sou muito teimoso, que eu sou muito isso. Então, aquela crença mesmo que a pessoa tem sobre ela. A segunda coisa a ser investigada na conceitualização cognitiva é a relação com a história de vida dessa pessoa. Então, como e por que aquele padrão de pensamento existe? Muito provavelmente ele veio de algum histórico, seja vivenciado, seja interpretado, seja viu alguém passando por algo, não quer passar, construir um pensamento de defesa naquele processo, tá? Então também tem que entender esse histórico do teu paciente. É importante a gente falar aqui que a conceitualização cognitiva para adolescentes e adultos, ela é um processo colaborativo. Então, o terapeuta pode ir construindo com o cliente, né, com o paciente dele, diferente da criança, que você não vai construir com a criança porque, a princípio, ela é pequena para já conseguir ter esse pensamento sobre ela mesma. Se ela tiver 8, 9, 10 anos, é mais fácil que ela consiga pensar com você. Mas, geralmente, se ela é uma criança menorzinha, você vai criar a tua conceitualização cognitiva baseada na conversa com os pais, na tua interpretação e análise do caso, e aí você vai usar isso como um guia para a sua terapia. Na segunda fase da TCC, a gente vai fazer o que a gente chama de reestruturação cognitiva, que vai ser, de fato, tentar mudar e quebrar esses padrões de pensamento. Então, a gente vai auxiliar o nosso paciente nesse processo. E aí, aqui, eu vou falar para vocês de 11 estratégias que a gente tem e pode usar como terapeuta cognitivo-comportamental. Estratégia número 1, psicoeducação. O que é a psicoeducação? É eu trazer para o meu paciente a informação sobre aquela emoção, aquele sentimento, aquele pensamento ou aquele comportamento. O que eu mais uso com os meus pacientes crianças são desenhos para explicar
algum conceito, alguma emoção, alguma situação que eles estão passando. Segundo, registro de pensamentos disfuncionais. Então é muito comum na TCC que o terapeuta proponha para o paciente que ele tenha um diário ou alguma forma de fazer anotações diárias sobre ele mesmo, porque é importante essa autoobservação no processo de terapia. E caso seja uma criança, quem vai fazer a anotação sobre ela e os comportamentos dela são os pais. Ou ainda, no mundo ideal, poderiam sentar pai e filho, mãe e filho, para fazer essa anotação de como foi o dia, como é que a criança se sentiu, que pensamentos que apareceram, por que eles apareceram e termos esse histórico, esse registro do nosso paciente. Terceiro, questionamento socrático. Essa é engraçada porque provavelmente vem de Sócrates mesmo, que fazia várias perguntas filosóficas para os seus, não é seguidores que fala? Os seus seguidores, digamos assim, lá na época antiga também eram as pessoas que seguiam as ideias de Sócrates. Então, o que é o questionamento socrático? É quando eu, terapeuta, consigo trazer perguntas para o meu paciente com o intuito de que, com aquela pergunta, ele consiga construir um novo pensamento. Então, eu não trago respostas prontas, nem para o meu adolescente, nem para o meu adulto, nem para a minha criança. Mas na criança o processo é um pouquinho diferente. Mas eu posso e devo trazer esses questionamentos para ajudar aquele cérebro a criar novos raciocínios ali naquela questão. Por isso que eu sabendo qual é o padrão do meu paciente e o que eu pretendo alcançar com ele, eu consigo saber o que eu vou perguntar. Um exemplo bem simples da criança, tá? Estamos brincando e eu tô trabalhando, eu sei que aquela criança precisa flexibilizar o raciocínio. Ela tem uma tendência a manter a brincadeira sempre igual e não sair dos padrões de brincadeira dela. Eu trago um problema pra brincadeira. Tipo assim, nossa, quebrei o Lego, desmontei a casinha dela, bateu um carrinho que caiu toda a brincadeira, por exemplo. E ao invés de eu ir lá resolver, eu falo, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Parece simples, mas isso é como se fosse um botão pro cérebro daquela criança para ela começar a pensar o que dá para fazer naquela situação. Diferente de eu falar assim, nossa, desculpa, vamos montar de novo. Eu já trouxe a resposta. Ela não precisou nem pensar sobre aquilo que ela tá sentindo, experienciando, pensando, tá? Então o questionamento socrático, ele vem desse lugar do construir o pensamento do teu paciente. Número 4, técnicas de exposição. Então, dentro da TCC, acredita-se que a gente consegue, tem muito trabalho com medos, fobias, ansiedade, alguns desafios ali do paciente, e existe uma linha de trabalho que vai expondo esse paciente de maneira curta e com muito cuidado, tá, gente? Tanto que vem aí o número 5 junto, que é a dessensibilização sistemática. A dessensibilização sistemática é uma das técnicas de exposição que é de forma gradativa e progressiva, apresentando aquele elemento de fobia para o meu paciente. Vou dar um exemplo: cachorro. Morre de medo de cachorro. Depois que eu entendi da onde vem esse medo, ou consegui de fato encontrar no histórico, ou em algum momento da vida do meu paciente, por que esse medo apareceu, e tudo bem, às vezes a gente não tem uma situação chave, o meu paciente não lembra exatamente por que esse medo veio tão grande, tudo bem também, né? A gente tenta construir, mas às vezes não tem um ponto-chave específico, ou o paciente não lembra. A gente vai tentando ao longo das sessões tentar encontrar esse lugar de onde isso começou. Pode ser que a mãe dele morria de medo de cachorro e ela passou isso pra ele, porque toda vez que passava por um cachorro, a mãe falava, um cachorro! E daí essa criança que nem sabia o que era um cachorro ainda, ela já sentia o medo que a mãe sentia do cachorro. Então ela escutava cachorro e ela já, medo do cachorro. Sabe? Então foi criado um medo a partir do medo de outra pessoa. Tudo isso importa, por isso que a análise do histórico do nosso paciente é importante. E aí a gente tem esse trabalho que a gente vai aproximando a criança lenta e progressivamente, a criança, o adolescente, o adulto, né? Lenta e progressivamente deste tema do medo, tá? Do tipo cachorro. Não quer dizer que na primeira sessão eu vou levar um cachorro dentro da sala, gente. Quer dizer que na primeira sessão talvez eu leve uma foto de um cachorro, talvez eu leve um ursinho de pelúcia de um cachorro, talvez eu leve um cachorrinho de brinquedo do Kinder Ovo, tipo bem pequenininho. Então vai ser lento e progressivamente eu vou aproximando esse paciente do tema cachorro. É um brinquedo, é uma foto, é um vídeo, é um barulho, é um cachorro lá longe preso num canil, é um cachorro lá longe preso numa grade, é um filhotinho de cachorro que passa pela sala e vai embora, é um filhotinho de cachorro que fica na nossa sessão e vai embora no final.
e ao longo do tempo avançando nesse trabalho de fazer o meu paciente se aproximar daquilo que é um medo e trazendo a experiência positiva. Então eu vou transformando aquele tema em algo positivo. Cada vez que ele entra em contato com aquele tema, ele tem um resultado positivo. O cérebro dele e o corpo dele começam a assimilar que, opa, cachorro talvez não seja tão mal assim. Cachorro talvez não seja tão mal assim, né? Cachorro talvez, legal, queridinho, fofinho, começa a transformar esse pensamento. E aí a gente tem um desafio muito grande nesse processo, que é, algumas vezes, no processo da terapia, o nosso paciente realmente experiencia um novo trauma relacionado àquele tema. E aí o nosso trabalho, ele dá uma desandada, tá? Então, só pra vocês saberem que isso pode acontecer. Digamos que ele tá andando numa rua, final de tarde, vem um cachorro e morde o sapato dele. Um cachorro da rua vem e avança nele. Temos um problemão, porque todo o trabalho que a gente estava conseguindo fazer, ele sofre um impacto do ambiente, né? Então, infelizmente, a vida acontece, né? E situações assim podem acontecer, não é só culpa terapeuta, a gente vai continuar o nosso trabalho. 6. Técnicas de relaxamento, e essa eu amo para as crianças. Vou até fazer a indicação desse livro aqui, Toque Toque Plim Plim, que é um livro muito legal para terapia infantil baseada na TCC, tá? E dentro dele tem algumas técnicas de relaxamento que você pode usar com seus pacientes. O intuito do relaxamento é que a gente consiga fazer com que aquela pessoa consiga dominar o que a cabeça dela pensa e sente e traz para ela. Muitas vezes, crianças e pessoas ansiosas possuem pensamentos muito acelerados, muito para frente, muito preocupados com o futuro. E quando a gente aprende técnicas de relaxamento ao longo do tempo, a gente começa a controlar esse pensamento ansioso que é invasivo pra gente. Então eu tô aqui curtindo, sei lá, curtindo meu dia, meu cachorro, aí eu lembro, porque não sei o que, porque a pessoa, porque o hospital, porque... E aí eu falo, não, peraí. Aí eu começo a racionalizar, respiro, uso minhas estratégias para relaxar, organizar, racionalizo em cima daquele sentimento, daquele pensamento que tá vindo, que tá querendo me deixar ansioso, nervoso. Tá, posso fazer alguma coisa agora em relação a isso? Não, tá tudo fechado, o hospital tá fechado, sei lá, uma cena assim. A pessoa já foi atendida, ela já tá medicada. Nesse momento, não tem nada mais que eu possa fazer. Tá, então eu vou esperar amanhã, 9 horas, 8 da manhã, quando o hospital abrir, vou lá perguntar tal coisa. Então eu crio um plano de ação já, em cima daquilo que poderia ser só um pensamento ansioso que me deixa nervoso e não me ajuda em nada. O 7, a gente fala sobre técnicas e habilidades sociais. Então sim, dentro da TCC a gente também tem atendimentos em grupo. Então a gente também vai usar a tríade principal do pensamento, emoção e comportamento ali, para entender qual pontos das questões sociais que estão difíceis para o nosso paciente, lembrando de sempre entender a razão daquilo. É porque ele tem algum transtorno do neurodesenvolvimento? É porque ele tem algum déficit cognitivo? É porque ele teve uma situação de vivência, tipo uma pandemia, não saiu de casa por 4 anos, então não conviveu com outras crianças? A análise do todo é muito importante, e aí chega a sua vez de terapeuta infantil, ou terapeuta de adolescentes e adultos, né? Eu acabo falando infantil porque é a minha área, de conseguir construir o teu passo a passo, ensinando as estratégias sociais que o teu paciente tem déficits. Isso também pode envolver, de fato, sair com ele para algum outro ambiente, tá? E a terapia fora de sala, ela é muito legal. Eu já levei os meus adolescentes pro shopping, e a gente trabalhou várias questões ali, entre elas, cuidar do próprio dinheiro, ficar atento às pessoas em volta quando você pega o teu celular, teu dinheiro, quando você vai fazer um pedido na hamburgueria lá, essa hamburgueria famosa, vai na fila, pensa o que é antes de entrar na fila, não dá pra ficar na fila pensando, ou vai no totem, né, digital, pede o que quer, passa o cartão, verifica, segura, olha a senha. Todo esse processo de planejamento, organização e a ação de fato em cima de cada uma das etapas é um super trabalho social para ambientes sociais, e você pode ir com os seus grupinhos nesses locais, assim como no mercado, num parque de diversões, num parque normal, na escola do teu paciente. Então você tem essa liberdade, tá, de fazer esse trabalho fora de sala. O 8, a gente fala sobre enfrentamento do estresse. E para as crianças eu coloco um parênteses aqui, que é a questão da raiva ou frustração, tá? Porque ainda talvez crianças não são estressadas, mas elas têm muitas frustrações frente aos desejos delas, e pode ser difícil para elas lidarem com isso também. Então, nesse momento, a gente vai começar a entender com o nosso paciente quais são os gatilhos de estresse ou quais são os gatilhos da frustração para nossa criança,
por que que eles acontecem e o que que a gente pode fazer com aquela sensação, com aquele pensamento, com aquele gatilho que constantemente vai aparecer. Porque a gente não tem controle do ambiente como pessoa, a gente tem o nosso controle na situação que o ambiente traz. Então isso é sempre uma lembrança importante no trabalho, que a gente não vai controlar os ambientes que a gente tá. Eu posso estar aqui e de repente acontece uma situação super desafiadora perto de mim, eu preciso conseguir saber o que eu vou fazer com o meu corpo, com as minhas palavras, com as minhas ações, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, porque o sentimento pode vir, e aí quando ele chega, o que eu vou fazer com tudo isso aqui dentro agora? E aí que vem esse trabalho também de enfrentamento do estresse ou da frustração. Número 9 é a questão do espectador ou observador distante. Quando a gente está dentro de uma situação, é muito mais difícil a gente conseguir enxergar o todo dela. Então, na TCC, existem algumas atividades que você pode fazer com o seu paciente para que ele consiga enxergar ele, entre aspas, de longe. Como se ele enxergasse a vida dele como um teatro, para que ele tente fazer uma autoanálise observando ele como uma representação, tá? E aí ele vai tentar se assistir de longe da cena. Porque quando você tá no meio do furacão, é muito mais difícil você tomar qualquer ação do que quando você tá observando o furacão de longe e você consegue pensar em estratégias para sair ou evitar aquilo. No 10, a gente tem troca de papéis. E esse aqui tem até um jogo, que é uma caixinha, sabe aquele jogo de caixinha de criança? Que se chama troca de papéis e que propõe que a família faça essa brincadeira de troca de papéis. Sabe por que é legal? Já fiz com os meus pacientinhos, né? Porque às vezes a mãe nem imagina como que a criança enxerga ela. E aí nessa brincadeira, a gente fala assim, então agora você vai ser a mãe vai ser a filha, o pai vai ser o filho vai ser o pai, por exemplo. E aí a filhinha imita a mãe de um jeito que a mãe fica tipo, nossa, mas eu sou assim. E não importa se ela é ou não é assim, o que importa é a interpretação que a filha dela tem dela. E é nessa brincadeira que a gente vai começar a entender como que cada elemento daquela família se vê naquele grande sistema familiar, né? E o que a gente pode melhorar nessa interação toda. E o último que eu quero trazer para vocês é a parada do pensamento e autoinstrução. Então, quando a gente tem adultos e adolescentes com, por exemplo, o transtorno do pânico, ansiedade generalizada, a gente tem muitos desafios do pensamento, né? São pensamentos que geram fortes emoções e paralisam esse meu paciente. Então, ele vai ter por exemplo, ele vê uma situação que gera uma lembrança, que já gera uma sensação ruim, e aí ele já paralisa pensando se isso acontecer de novo na vida dele, e aí ele fica naquele fluxo de pensamento, e às vezes chega, né, na questão de uma crise de pânico mesmo, de não conseguir mais pensar e só sentir uma experiência. Fala-se muito sobre uma experiência de quase morte, de você achar que tá quase morrendo, que tá acabando tudo. E aí a gente treina com o nosso paciente quando que esses momentos vão exigir que ele consiga fazer um pare, que ele domine aquele cérebro, que ele domine aquele pensamento. Ou, claro, estratégias do tipo 5, 4, 3, 2, 1, que a gente traz muito para a questão de crise do pânico, quando a pessoa começa a ficar ofegante, naquela sensação de agora tudo vai acabar, a gente começa a aterrar ela. Então, propor que ela pense em 5 coisas que ela tá vendo e me fale, 4 coisas que ela sente o cheiro e me fale, 3 coisas que ela escuta e me fale, 2 coisas que ela pode sentir o gosto e me fale, e a sensação, né? Então, é sempre baseado nos nossos sistemas sensoriais. Então, audição, visão, tato, paladar, olfato. A gente tem que tentar trazer esse corpo de volta para aquele estado presente, para que aquele cérebro pare de ficar lá longe no futuro ou com medo e junto com a emoção faz um grande mix, né? Se você já sentiu isso, você sabe como é que é. Então a gente tem algumas estratégias que tentam aterrar o paciente para que ele volte para aquele momento presente e veja que naquele momento ele não está em risco de vida. Foi uma sensação do corpo dele que trouxe, né, naquela situação toda, e qual pensamento que engatilhou isso também é importante a gente saber. Além dessas 11 que eu trouxe para vocês, existem muitas outras estratégias da TCC. E se tem alguma específica que vocês querem que eu traga para vocês, deixa aqui nos comentários que eu faço um novo vídeo. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!